Muy buenos días Muito bom dia a todos los hermanos a todos os que están irmãos reunidos que estão reunidos hoje, en esta hermosa mañana nesta formosa manhã de domingo 30 de de marzo domingo 30 de março deste año deste 2025. ano 2025. Buscamos en las Sagradas Escrituras, en el libro de nas Números, Sagradas Escrituras, no livro de Números, capítulo 27, capítulo 27, versículo 18 en adelante, 18 em diante, donde nos dice: onde nos diz: y Jehová dijo a Moisés, então disse o Senhor a Moisés, toma a Josué, aí escreve em cima YHWH, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos, dá-lhe o cargo à presença deles, aos olhos deles. Põe sobre ele a tua autoridade, a sua dignidade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ele se apresentará perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, sob a sua ordem. Ele e todos os filhos de Israel sairão, e sob a sua ordem entrarão. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação. Então impôs as mãos sobre ele e lhe deu o cargo, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. E também vamos ler em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 23. E deu ordem a Josué, hijo de Nun, ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, esforça-te e anima-te, pois introduzirás os filhos de Israel na terra que com juramento lhes prometi, e eu serei contigo. E aí desenha à esquerda uma estrela de Davi. Também nesta outra Bíblia desenha uma pedra angular e as eras. E também lemos em Josué capítulo 1, versículo 1 em diante. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aquele que recebe a dignidade de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade, aqueles que estão em pé. Hoje é um dia que recordamos o dia em que Deus levou o nosso amado irmão William Soto Santiago. E é um dia que sempre nos enche de tristeza, porque esse foi um ser tão amado como foi o nosso irmão William enquanto esteve aqui, e como o é porque ele não morreu, mas que ele está descansando ali na sexta dimensão. E ele voltará. Ele estará conosco novamente
E já de 30 a 40 dias estaremos todos juntos ali na ceia das bodas do Cordeiro. Agora são momentos em que, como humanos, nos enche de tristeza ao saber que parte um ser querido, mas recordem que Deus, em seu programa, já tem destinado para cada ser humano o tempo que vai viver, e assim também com os seus profetas. Deus os envia, realizam a obra pela qual eles vieram a este planeta Terra, e quando terminam, Deus os chama e os leva. E assim também com cada filho e filha de Deus. E assim ocorreu com o profeta Elias e Eliseu, o qual, nesta mensagem, está nos falando o nosso irmão William, desse caso de Elias e Eliseu. Vamos ler aqui uma porção na mensagem, o profeta dispensacional antes do juízo, o qual foi pregado em 2 de abril de 2002, 2 de abril de 2000, em São José dos Campos, Brasil. E nos diz ele aqui, nessa mensagem, na página página 13, aqui dessa mensagem, Elias, sendo um profeta para o povo hebreu, também ele era um profeta para os gentios, um profeta aos gentios, e profetizava para os gentios. Neste momento, o profeta Elias se encontra no Monte Sinai, e o Monte Sinai não pertence ao povo hebreu. Portanto, se encontra em um território gentil. Elias, entre os gentios, no Monte Sinai. É para o tempo final Elias, entre os gentios, no Monte de Sião. A igreja do Senhor Jesus Cristo, entre os gentios. O que fazes aqui, Elias? É a pergunta para Elias. Ele está lendo ali, do capítulo 19 de 1 de Reis. Ele respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei. E agora estão tentando matar-me também. Agora vejam que a cada vez que vai se aproximando mais o fim do tempo, o último mensageiro, que é o mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular, vejam, já neste tempo final, ficou sem o precursor, e também ficou sem esse poderoso anjo que esteve em carne humana no meio da igreja noiva, o precursor, o reverendo William Branham, e esse anjo que trouxe as boas novas, o Dr. William Soto Santiago. E os dois já terminaram o seu tempo e se foram. Portanto, esse profeta mensageiro ficou sozinho, mas vejam, Deus, em seu programa, lhe mostrou que há escolhido de Deus tanto dentre os gentios, que é a igreja noiva, como também no meio do povo hebreu. Tipo figura ali quando está ele falando, ou seja, Jeová ali no monte, ou seja, Jeová YHWH, e
ele responde, tinha uma conversa ali, muito, mas muito importante. E essa conversa, no Monte de Sião, neste tempo final, no topo, na era de pedra angular. Respondeu ele, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. E diz o nosso irmão William, para o tempo final, a besta e a imagem da besta, ou seja, Roma e Estados Unidos, e a imagem da besta buscarão Elias, não para receber sua mensagem, mas para matá-lo. Por isso, Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, nos fala da morte das duas oliveiras, que são Moisés e Elias. Mas esse mistério de Moisés e Elias somente é revelado a um profeta, e esse profeta o revela à igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora continuamos vendo nas escrituras que lemos, Jezabel buscava o profeta Elias para matá-lo. Ou seja, que em Jerusalém estavam buscando o profeta Elias e o estavam buscando por todos os territórios. E aqui na escritura de Apocalipse 11 nos diz que Moisés e Elias, as duas oliveiras, serão mortos na cidade que se chama Sodoma e Gomorra, vamos ver, onde o nosso Senhor foi crucificado, ou seja, Jerusalém, versículo 7 em diante, ou versículo 6 em diante. Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Isso nos fala da adoção. Com a adoção, todo o poder divino estará manifestado através das duas oliveiras, através dos ministérios de Moisés e Elias, e não terão limite no que poderão fazer. Agora veja o poder que esse ministério tem, ou maior é, ou abrir a palavra, os mistérios, e o mais importante, abrir o sétimo selo. Vejam como ele estreia seu ministério na parte desse milagre, o qual é abrir esse sétimo selo à igreja noiva. Mas vejam que houve também um poder sendo manifestado fisicamente, em ressurreição, em cura. Agora vamos a ficar no mais importante, que é o do abrir a palavra, o revelar esse mistério do sétimo selo, a vinda do Senhor, o qual dá a fé de rapto aos escolhidos de Deus. E estarão realizando o programa de Deus para esse tempo. O que Deus prometeu que fará, Deus o estará fazendo. E os ministérios de Moisés e Elias estarão manifestando e revelando o que Deus vai fazer. É um ministério adotado. Agora continua dizendo, quando acabarem o seu testemunho, ou seja, quando tiverem terminado de dar sua mensagem e tiverem feito o que tem que fazer, continua lendo, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. Aí podemos ver que Jezabel e Acabe representam a besta e o líder, que é o anticristo, o homem de pecado, o qual se levantará contra Cristo, ou seja, do ungido, ao se levantar contra das duas oliveiras. Agora vejam aqui na mensagem Religião de Jezabel, na página 23, embaixo, diz, então, um dia depois que o pecado tinha tomado seu pedágio e Deus trouxe seu povo aos seus joelhos, Jezabel tomou tudo, ela limpou tudo, e ela o fará de novo. Em cima ele escreve aí, Jezabel é igual fará de novo. Isso é assim, diz a Santa Bíblia de Deus. Ela fará de novo. Ela está no trono agora, atrás do fantoche, movendo como ela quer.
ninguém vai pará-la. Certamente ninguém vai pará-la agora, porque o que eles não podiam conseguir nos círculos religiosos, eles o cortaram tudo com a política, e ali o fizeram. Isso é exatamente o que fizeram, o qual o político será um boicote, justo exatamente de regresso à marca da besta. E escreve à esquerda o boicote para cima. Tão seguro como eu estou em pé aqui, vem? E a Bíblia o disse, sei que estamos demorando, eu avançarei. Eu tenho que dar a conhecer essa última palavra. Se o Senhor me permite. Vigie. Elias ficou lá em cima até que Deus se moveu. Em cena. Ele não tinha nenhum avivamento, ele não pregou contra eles ou nada. Ele somente ficou lá em cima com Deus sozinho. Fora, no deserto. E ele escreve à esquerda, deserto. E a direita escreve para cima, o deserto é igual. E recordam que no livro de citações ele coloca o deserto é igual ao Caribe. Ele só se colocou lá em cima com Deus sozinho no deserto, porque ele era um homem do deserto. Ele foi criado no deserto. Assim foi João criado no deserto. Ele se foi para o deserto sozinho com Deus, tirado da igreja depois que deu sua mensagem. E tirado da igreja aí, uma flecha para a direita, e uma parte de baixo das eras, somente ele divide a sétima era e uma flecha para a sétima era. A igreja o rejeitou, e finalmente as organizações não faziam nada. Assim que ele teve que se mover, Deus o chamou fora de cena. Fora de cena, e aí à direita, ele escreve deserto. Deus o chamou fora da cena, o tomou fora para o deserto e disse, vem aqui fora. Eles não o viriam mais, vem. Depois eu vou lançar meu juízo sobre eles. Oh, sim, ele estará aqui um desses dias, você vigie. Depois dos dias da sua profecia, o que aconteceu? A igreja se consumiu. O grande terror de Jezabel. Ela tomou a todas, tragou todas elas. Ela os absorveu e construiu tendas e tudo demais, abrigos e tudo demais. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William. Na página aqui, já para a página 14, que dizia agora, continuamos vendo. Vamos ver onde paramos aqui. Vamos ler desde aqui novamente. Ele está lendo aqui do capítulo 11, versículo 7. Vamos ler essa partezinha desde aí para ir aí, como ele vinha lendo. Estes homens têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Isso nos fala da adoção. Com a adoção, todo o poder divino será manifestado através das duas oliveiras, através dos ministérios de Moisés e Elias. E não terão limite no que poderão fazer e estarão realizando o programa de Deus para esse tempo, o que Deus prometeu que fará. Deus estará fazendo. E os ministérios de Moisés e Elias estarão manifestando e dando a conhecer o que Deus vai fazer. Quando acabarem o seu testemunho, ou seja, quando tiverem de dar a sua mensagem, quando terminarem de dar a sua mensagem e tiverem feito o que tem que fazer, a besta que sobe do abismo fará a guerra contra eles e os vencerá e os matará. Aí podemos ver, diz o irmão William, aí podemos ver que Jezabel e Acabe representavam a besta e o líder, que é o anticristo, o homem de pecado, o qual se levantará contra Cristo, ao se levantar contra as duas oliveiras. Podemos ver como está refletido lá no tempo de Elias o que acontecerá com Elias no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Vejam o que isso representa ali
nesse tempo do primeiro Elias. Agora, mais adiante, nessa mesma mensagem, nessa versão, na página 17, continua dizendo, diz, e agora podemos ver que do último que Deus falou ao profeta Elias é o primeiro que se encontra. E aí se cumpre que os últimos são primeiros. O mais importante era Eliseu. Era mais importante que Azael e que Jeú. Os outros seriam reis, mas Eliseu seria o profeta que viria depois de Elias. Agora vejam como esse anjo que apareceu ali a Maria, vejam como esteve em todo o ministério ali de Jesus, cuidando dele, guardando dele e guiando em tudo. E vejam que aparece o último e primeiro, porque Jesus é quem aparece entre a dispensação da lei e a dispensação da graça, ou seja, que vem a ser o último dos mensageiros, depois de João Batista, que foi o sétimo da igreja hebraica sob a lei. Mas veja, aparece aí Jesus nesse entrelace dispensacional, onde também aparece o arcanjo Gabriel, o arcanjo que sempre está nos entrelaces, nas engrenagens, nas conjunturas, nas juntas das dispensações, nas encruzilhadas dos tempos, nas mudanças de reino, sempre aparece Gabriel. E aqui aparece na primeira vinda do Senhor. E aparece ao último, vamos dizer, e ao primeiro, que é Jesus. Agora vejam que também neste tempo final aparece ao final, onde já tinha sido enviado o precursor. Ele está também aí começando o seu ministério. Mas vejam vocês que aparece esse último, o qual aqui representa a Eliseu. Aparece primeiro ao que tinham colocado ao final. Agora isso é algo muito importante, porque ao primeiro que eu verei, serei, será o nosso irmão William Souto Santiago no seu corpo eterno e glorificado. Tão seguro como estou dizendo hoje, 30 de março deste ano 2025. Agora, há muitas coisas aí que tenho guardadas em meu coração e tenho sido fiel a Deus e ao ministério que Ele colocou em mim, para não falar o que não devo falar e deixar que a palavra seja que opere. E assim como foi proibido ao irmão Branham falar da terceira etapa e como tudo funcionava, também a mim me foi dito, não digas isso. Deus está guardando e protegendo tudo para que não surjam imitações, imitadores que sempre tratam de se adiantar e tentar desviar o povo a outras coisas que não estão no programa divino. Essas são pragas espirituais. Espíritos de mentira que entram, e especialmente ministros, e são essas pragas que são derramadas sobre o crente na mensagem, mas que não tem o Espírito Santo na alma e são adoecidos por essas pragas espirituais e são enganados por esses falsos profetas, falsos ungidos. Agora,
Sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Nosso irmão William continua dizendo aqui. E já vai ler. Ou está leyendo. Ou está lendo. De Segunda de Reyes. De Segunda de Reis. Aqui no capítulo. Aqui no capítulo 1. E capítulo 2. E capítulo 2. Vamos ver aqui para ter a Bíblia aberta também. Aqui ainda está em 1 de Reis 19. Vamos ler essa partezinha aí primeiro. Está lendo nosso irmão William, do capítulo 19 de 1 de Reis. Assim Eliseu o deixou e voltou, tomou a junta de bois e os matou. Com os aparelhos dos bois cozeu a carne e a deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Agora diz nosso irmão William, depois encontramos mais adiante a partida de Elias em carros de fogo, o qual hoje chamam de discos voadores, e quando se foi, não tinha ungido Azael por rei da Síria, nem tinha ungido, vamos ver, a Jeú, não tinha ungido esses homens para que fossem reis, um em Síria e outro em Israel. O que foi? Que se esqueceu ao profeta Elias ungir esses dois homens por reis? Elias os ungiria. Mesmo que Elias Tisbita se foi, ficou o ministério de Elias em uma dupla porção em Eliseu. Portanto, Eliseu era Elias em sua segunda manifestação, porque o espírito ministerial que estava em Elias passou a Eliseu, e foi Eliseu quem ungiu Azael por rei da Síria, e depois ungiu Jeú por rei de Israel. Não há nenhuma contradição. Elias, em sua segunda manifestação, o segundo Elias se chamava Eliseu, mas o ministério era o ministério de Elias, que tinha passado a Eliseu. Eliseu disse, eu quero uma dupla porção do Espírito que está em ti. E Elias disse, se me vires quando eu me for, quando Deus me levar, te será concedido. Senão, não te será concedido. Portanto, Eliseu ia sempre ao lado de Elias. Ou seja, sempre estava atento. Porque já foi dito o que tinha que fazer para receber esse pedido. Agora vejam numa mensagem intitulada O Mensageiro a Israel, em 1 de fevereiro de 2013, 0102, 2013, deve ser 1 de fevereiro de 2013, ou janeiro 2, mas deve ser 1 de fevereiro, diz nosso irmão William. Isto é um caso como o do profeta Elias Tisbita, ao qual Deus disse lá no Monte Sinai ou Monte Horebe que descesse e fosse. Foi com a voz do assobio suave que disse que fosse e ungisse Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Israel e a Eliseu por profeta em seu lugar. Elias desceu do monte e enquanto ia pelo caminho passou por onde estava a fazenda onde vivia Eliseu. Ali se deteve, lançou o seu manto sobre Eliseu e Eliseu disse, espera que eu vá e me despeça da minha família e te seguirei. Elias disse, o que te fiz eu? Depois, mais adiante, quando Deus quis levar Elias, Eliseu já sabia. Teve um bom treinamento de não sabemos quanto tempo para o ministério que Deus tinha colocado nele. Se ia ser profeta em lugar de Elias, sucessor de Elias, com quem era a pessoa com a qual podia aprender melhor? Pois, com o profeta Elias. Agora vejam como ele em seu ministério, ou seja, nosso irmão William em seu ministério,
chegou a um momento onde tomou um que talvez para muitos não qualificava e o leva desde jovem, um rapazinho, para fazer percorridos onde melhor podia estar esse sucessor, pois ao seu lado, aprendendo, conhecendo tudo correspondente ao ministério e ao trabalho que estava se realizando, onde esse instrumento ia ser o mensageiro dispensacional dessa nova era e essa nova dispensação que estaria começando depois, que concluiria a dispensação da graça. Agora vejam vocês que a dispensação começa com o nascimento desse instrumento. Portanto, vemos que o nosso irmão William sempre dizia em algumas mensagens que a dispensação do reino tinha começado em 1974. E foi assim, porque aí estava nascendo o instrumento. Mesmo que ainda estava se vivendo na dispensação da graça, como repetidas ocasiões ele dizia, nas mensagens, que dizia, ainda estamos na dispensação da graça, ainda a porta da misericórdia está aberta, ainda Cristo não saiu do trono do Pai. Ele ainda está fazendo intercessão até o último escolhido. Ainda, o anjo forte, a vinda do anjo forte de Apocalipse 10 não se realizou ainda, a segunda vinda de Cristo não se cumpriu, bem? Tudo isso ele dizia, depois já abrindo um pouco mais, dando mais luz, porque cada mensageiro Deus vai dando mais e mais luz, até que, vejam vocês, isso ficou até que Deus o levou e que tinha que a igreja, o que a igreja tinha que fazer? Pois buscar esse filho que já estava preparado pelo mesmo Espírito Santo para realizar a obra correspondente ao cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. A vinda do anjo que era diferente aos demais. Tão simples assim. Agora, continua dizendo aqui, com quem era a pessoa com a qual podia aprender melhor? Pois com o profeta Elias. E agora, encontramos que quando já tem que Elias ir, não tinha ungido Azael por rei da Síria, não tinha ungido também Jeú por rei de Israel, somente estava Eliseu com ele. Em uns dias, não sabemos quanto tempo. E depois, visitando os grupos dos filhos dos profetas. Ou seja, que o relacionou bem, o apresentou bem, o preparou bem o caminho, lhe preparou bem o caminho. Esse era o mais importante que ele tinha que preparar. Vejam, e assim foi neste tempo final, me levando por todos os grupos, visitando todos os grupos, me apresentando em todos os grupos. O relacionou bem, ou seja, me relacionou bem com toda a América Latina e o Caribe. Preparou bem o caminho. Porque esse instrumento era o mais importante que ele tinha que preparar. Agora, continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo o profeta dispensacional antes do juízo. Continua dizendo, portanto, Eliseu ia sempre ao lado de Elias. E Elias dizia, fique aqui até que eu vou a tal lugar. Deus me envia a tal lugar. Eliseu dizia, eu não te deixarei. Onde quer que fores, eu irei contigo. Como disse Ruth a Noemi, quando também disse, fique aqui com tua família em Moabe, que eu vou para Israel. Ruth disse a Noemi, sua sogra, não me peças que te deixes, porque não te deixarei. Teu Deus será meu Deus, e teu povo será meu povo. E onde tu morreres, aí eu também morrerei. Isso é o que eu dizia, se você for, eu vou contigo. Como que está dizendo que irás? Não pode me deixar. Agora, vejam como aí houve algo muito importante acontecendo que se falou por cima
Mas aconteceu o mesmo que nesse caso de Ruth e Noemi e também de Elias e Eliseu, porque eu também disse, se você for, me vou contigo. Agora vejam que, sendo que Deus tem um programa e que tudo tem que se cumprir neste tempo no qual estamos vivendo, todas as profecias, tudo o que ocorreu em tempos passados, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, tem um cumprimento pleno totalmente. E tanto ao mensageiro como também com os escolhidos. E a era e dispensação que estamos vivendo, ou seja, que é o tempo onde tudo o que foi realizado, essa história em tempos passados, tudo isso mostrava este tempo final onde chega a uma realização total completa de tudo que ocorreu nesse tempo passado. Tanto vejo aí o de Ruth com Noemi, o de Eliseu com Elias, tudo isso neste tempo final chega ao seu total cumprimento. Agora continua dizendo, e agora Eliseu diz a Elias, eu não te deixarei. Segunda de Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante diz, e aí é que vai ler esse capítulo 2, quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu a Gilgal com Eliseu. E disse aí à esquerda, na Bíblia aqui desenha uma estrela de Davi. O irmão William está lendo dessa escritura. E vou estar vendo as escrituras aqui na Bíblia para os desenhos e as escrituras que ele escreveu. Enquanto nosso irmão William está lendo aqui. Ou seja, enquanto o Espírito Santo está lendo, agora vejam como podemos compreender melhor essa escritura dos selos da página 134 e a 256. Agora continua dizendo. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. Agora aqui nesta Bíblia ele escreve em cima desse capítulo 2, Betel é igual casa de Deus. Agora vejam, vamos ver aqui na mensagem, Apocalipse capítulo 4, parte 3, o qual está na página 594 do livro das eras sem editar. No folheto está na página 22, mas aqui no livro é na 594. Diz: não esqueçam essa palavra, ao lado oriental, de onde virá Jesus? Do leste, em uma nuvem de glória. Onde sai o sol? No leste. Onde vai sair o filho? No inglês, as palavras sol e filho são igual e quase se escreve igual. Esse é o tradutor que escreve aí. No leste, por onde estava colocado o propiciatório? Para o leste. Por que tenho todos vocês sentados dessa maneira para o leste? Porque o altar está para o leste. O vemos depois de um momento, conformosamente vou desenhá-lo. Pedi a quantos pude que trouxessem papéis e demais para desenhar estes mapas em uns minutos. Muito bem. É aí que ele desenha. Em uns estudos anteriores já, isto o tínhamos visto e lido. Aí desenha um retângulo e escreve propiciatório no centro do retângulo e as coordenadas à esquerda O, à direita, à esquerda L, ao sul S, e em cima escreve W.
Desculpem, escreve N, do norte. Norte, sul, leste, oeste. E embaixo desse desenho, escreve olhando para o leste e desenha uma pedra angular e as eras. E na pedra angular escreve oeste ao lado e embaixo escreve leste. Aspergirá ao lado oriental para o propiciatório e aspergirá com o seu dedo 7 vezes aquele sangue. Agora aqui no folheto ele escreve o leste, o propiciatório. O sol é igual, do leste sai, se levanta. O leste, aí ele escreveu 2 pontinhos, 2 pontos, o propiciatório. O sol é igual, do leste sai, se levanta. Não é formoso isso? 7 vezes para o leste. O que é? As 7 eras da igreja serão cobertas pelo sangue. Aqui no folheto ele escreve, desenha uma pedra angular e as eras à direita e escreve 7 vezes as 7 eras. Continua na 595 e aqui segue na 23. Aleluia, o sangue de Jesus Cristo é tão suficiente ontem, hoje e para sempre. E para cada era, para salvar todo pecador, curar toda pessoa doente, trazer todo milagre, todo sinal a cumprimento, 7 vezes. Lá, muito atrás, no Antigo Testamento, 1490 anos antes de Cristo, antes que Cristo viesse. Pense, símbolo, 7 vezes. Aqui desenha à direita uma pedra angular e as eras no livro, no grosso, na página 595 à direita. Depois, degolará o bode, expiação pelo pecado do povo, e levará o sangue com ele, atrás do véu, para fazer com o sangue como fez com o sangue do bezerro. O aspergirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. E aí, aqui no folheto ele escreve, à esquerda, quando começa a ler essa porção da escritura, bode, um pouquinho mais embaixo escreve bezerra, e onde diz o propiciatório diante do propiciatório, aí uma flecha para a esquerda, uma pedra angular. Assim purificará o santuário. Aqui no folheto, e ele fará expiação pelo lugar santo. Aqui no folheto desenha à esquerda a parte de baixo das eras e uma flecha para as eras. Assim purificará o santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, dos seus delitos e de todos os pecados. Da mesma maneira fará também ao tabernáculo de reunião, o qual reside entre eles, que está no meio de suas impurezas. Agora, continua dizendo aqui, o que foi isto? O propiciatório. Onde eles estão agora? E ali dentro da arca estava o que é a lei? E a lei, quebrantar o mandamento era morrer sem misericórdia. Mas para que você pudesse ter misericórdia, o sangue teve que ficar sobre o altar para aspergir o propiciatório. E o propiciatório é o altar onde você se ajoelha e pede por misericórdia. Deus nos ajude que alguma vez o tire longe de nós, que o tiremos alguma vez, que de nossas igrejas tire o altar antigo onde o homem possa se ajoelhar e clamar a Deus por misericórdia. E a misericórdia é rica e está fluindo livremente. O sangue do Senhor Jesus. Agora também essa é a misericórdia, isso é o propiciatório. Mas vocês notem aqui, estou lendo do folheto, por isso a versão é diferente. Agora estou lendo do folheto porque os escritos que ele tem aí. Mas vocês notem aqui, não era um propiciatório, porque havia relâmpagos e trovões e vozes, pois está falando do trono celestial. Aí em cima ele escreve, trono de juízo. Agora, se não há
E não era propiciatório no céu porque estava em trono de juízo. Então, onde está a misericórdia? Por isso é que ele dizia, outro propiciatório vem. Porque o do céu da sétima dimensão já é um trono de juízo. Mas vocês notem aqui, não era propiciatório, pois havia relâmpagos e trovões e vozes. Não há relâmpagos e trovões da misericórdia. Isso é juízo. E à esquerda ele escreve para cima, trono de juízo. E aqui no livro, escreve trono de juízo, à direita. Agora vejam vocês aqui. Continua nos dizendo. Depois, isso que segue aí é muito importante. Vamos ler mais adiante. Vamos continuar aqui na mensagem que estamos lendo do profeta dispensacional antes do juízo. Aí continua dizendo o nosso irmão William, porque, vejam vocês, onde ele diz, e disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Agora vejam que Betel é a casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam vocês como ele o está levando por toda essa parte de Betel, depois o leva a Jericó e toda essa parte. Agora isso é muito importante, percorrendo o templo espiritual neste tempo final. Esse novo propiciatório. Vejam, no lugar santo, que é a dispensação da graça, aí esteve esse propiciatório que na sétima dimensão era colocado, ia ser colocado esse sacrifício perfeito nesse propiciatório na sétima dimensão. Agora vejam vocês que para a dispensação do reino, já os filhos e filhas de Deus, os escolhidos de Deus, receberam esse propiciatório e se cumpre plenamente esse novo nascimento na dispensação do reino, porque passa do lugar santo onde estávamos ao lugar santíssimo, que é a dispensação do reino e era da pedra angular. Mas, ao estar esse trono de juízo na dispensação do reino, então, esse novo propiciatório tem que cobrir todo o templo, para que todos os filhos e filhas de Deus, se partiram, possam ressuscitar e os vivos serem transformados. Agora continua dizendo aqui. E saliendo a Eliseo, os filhos dos profetas que estavam em Betel, lhe disseram: os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: fica-te aqui. E diz o irmão William, ou seja, que ficasse em Jericó, ali com os filhos dos profetas, o mesmo que tinha dito em Betel. Fica-te aqui em Betel. Ali ficava com os filhos dos profetas. Ia estar bem. Mas vejam, Elias disse: te rogo que fiques aqui, ou seja, fiques aqui em Jericó.
porque o Senhor me enviou ao Jordão. Ele disse, vive o Senhor e vive tua alma, que não te deixarei. Foram, pois, ambos. E vieram 50 varões dos filhos dos profetas e se pararam a certa distância em frente do lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que haja uma porção dobrada de teu espírito sobre mim. Respondeu Elias, coisa difícil pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Diz o irmão William, portanto, Eliseu manteria seus olhos colocados em Elias todo o tempo, porque de um momento a outro, Elias iria a outra dimensão. Deus o levaria em um carro de fogo, em um disco voador. Vendo Eliseu vendo. Agora vamos ler o versículo 11. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Agora vejam. Assim como Eliseu esteve nesses momentos finais, perto de Elias, estive todas as manhãs e às vezes pelas tardes indo, e isso que tinha sido falado e tinha me falado, e estava pendente e atento. Vejam que o mesmo se materializou, se cumpriu. E até esse momento dessa noite, já depois, tudo ficou ao outro dia quieto, já daí em diante, já tinha se cumprido tudo o que neste tempo final atualizado ocorreu com Elias e Eliseu. Agora, continua dizendo aqui, esse foi um momento muito triste para Eliseu. Ao seu pai espiritual, ao qual ele amava, o viu partir ao céu e não veria mais, até que Eliseu terminasse seu ministério aqui na terra, porque depois ia se encontrar com ele lá, no paraíso, e aí o veria. Quanto Eliseu desejava ver Elias, até depois em seu ministério, desejava ver Elias, mas o veria ao terminar seu ministério na terra. Agora vejam como, neste tempo final, esse juízo que vai ocorrer ali, na sexta dimensão, e depois quando se cumprir esses 3 dias e meio, aí ocorrerá paralelo ao tempo de Jesus, que vão ressuscitar, diz, depois da ressurreição dele. Ou seja, que tudo isso vai estar se materializando neste tempo final, atualizado no cumprimento de Apocalipse 11. Agora, aí, foi um momento muito triste para Eliseu, porque seguramente ele não pensava que Deus ia levar Elias, seu pai espiritual. Mas vejam vocês, assim como ele lhe deixou o manto, e vejam, aqui nessas palavras que ele deixou, em agosto de 2017, esteve em áudio, creio que colocamos, por aí por junho de 2023, essas palavras aqui eu tenho escritas,
Ele diz, dedico esta mensagem com amor divino do irmão Branham para Benji, meu irmão, meu amigo e meu filho espiritual. Que Deus te use, Benji, grandemente em sua obra para a igreja e seja de grande bênção para a igreja e para a tua família. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Agora vejam como aí ocorreu algo muito formoso também, porque o manto, recordem que é a palavra, e com a palavra a qual foram abertos os 6 selos, é com a mesma palavra que é aberto o 7º selo. E é a mesma palavra que nos tocou esse arcanjo, o qual tocou a trombeta na primeira vinda do Senhor e a tocou, a soou na segunda vinda do Senhor. É o mesmo Espírito Santo, é a mesma palavra, é a mesma espada passando de um mensageiro a outro mensageiro. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, agora Elias se vai, Eliseu fica muito triste e continua lendo a Escritura. Agora, no versículo, vamos voltar um pouquinho aqui, porque no versículo 9 do capítulo 2 de 2 de Reis, aí desenha uma estrela de Davi à esquerda, e no versículo 9 aqui em cima, nesta Bíblia, pois se divide o versículo 9 em 2, começa embaixo e continua em cima, desenha outra estrela de Davi, mas aqui à direita. No versículo 10, desenha outra estrela de Davi à direita. No versículo 11, desenha outra estrela de Davi à direita. E aí já estamos ao par aqui com o que ele vai continuar lendo. Vai agora ler o versículo 12, o capítulo 2 de 2 de Reis, lá em cima onde diz, te rogo que uma dupla porção do teu Espírito seja sobre mim, que é o versículo 9. Aí ele escreve Zacarias 4, Apocalipse 11, versículo 3. Continua dizendo nosso irmão William. Agora Eliseu vendo, clamava, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-a em 2 partes. Apanhou a capa que caíra de Elias e voltou para a margem do Jordão. Porquanto o manto de Elias representava a palavra de Deus, e Elias lhe deixou o manto a Eliseu. Vejam o que eu li aí para vocês. Como ele diz que dedica essa mensagem do irmão Branham, e isso é algo e uma declaração muito importante, porque o irmão Branham disse, talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Essa é a plataforma, o fundamento, e aqui este poderoso arcanjo se expressa dessa maneira e fala essa palavra, o qual representa o manto que recebeu ali Eliseu. E o manto diz aqui, ele que é a palavra, representa a palavra. Porquanto o manto de Elias representava a palavra de Deus, Elias deixou o manto a Eliseu. E agora Eliseu tem uma lembrança do profeta Elias. Era uma recordação muito bonita, uma recordação do poder de Deus manifestado em diferentes ocasiões. Ter todas as mensagens. Essa é a lembrança e é o maior presente mais valioso. Deixar o manto, a palavra, a este instrumento final de Deus. Porque aí está tudo. O manto que Elias tinha lançado sobre Eliseu, agora correspondeu a Eliseu. Correspondeu a Eliseu ser o portador do manto de Elias. Do quê? Da espada, da palavra. E tomando o manto de Elias,
que tinha caído, golpeou as águas e disse: onde está o Jeová, o Deus de Elias? O Deus de Elias que estava em Elias manifestado e tinha feito todas aquelas maravilhas e tinha aberto, dividido o Jordão. Agora Elias se foi e agora onde está o Deus de Elias? E assim que golpeou do mesmo modo as águas, se afastaram para um e outro lado e Eliseu passou. Diz o irmão William, e agora, onde está o Deus de Elias? Quem estava em Elias agora está em Eliseu. Vendo os filhos dos profetas que estavam de frente dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Os filhos dos profetas, ao ver que Eliseu tinha feito o mesmo que Elias tinha feito, agora os filhos dos profetas aqui representam os escolhidos neste tempo final, que viram onde voou. Onde passou essa espada? Aonde? Quem a tem? Isso não fez diretamente o precursor com o precursado, mas sim o materializou nesse poderoso arcanjo, o qual esteve no meio do precursor e o precursado. E isso é algo que esteve sendo aberto neste tempo final. Agora continua dizendo: os filhos dos profetas, ao ver que Eliseu tinha feito o mesmo que Elias tinha feito, tinha dividido o Jordão com o manto de Elias, souberam, reconheceram que o espírito de Elias tinha repousado sobre Eliseu. Agora isso nos manda diretamente a página 134 do livro dos selos. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, porque está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos, ou seja, o reconheceremos, como os filhos dos profetas aí o reconheceram, onde tinha repousado o Espírito de Elias, e que Deus tinha levado Elias, mas seu ministério o deixou com uma dupla porção sobre Eliseu. E eles o viram. Eles reconheceram que o espírito de Elias estava em Eliseu. Então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora ele continua dizendo aqui: os filhos dos profetas, ao ver que Eliseu tinha feito no mesmo que Elias tinha feito, tinha dividido o Jordão com o manto de Elias, souberam, reconheceram que o espírito de Elias tinha repousado sobre Eliseu. Agora vejam, continua dizendo aqui, vamos um pouquinho mais no que estávamos lendo da religião de Jezabel. Na página 24, embaixo, continua dizendo: mas um dia Deus o chamou fora de novo, que saísse de novo. Ele escreve quinto Elias. Então ele saiu. À direita ele escreve Elias, deserto. Ouçam com atenção agora e não se aborreçam comigo. Eu estou dizendo, assim diz o Senhor. Quando ele saiu, o que Deus fez? Ele o enviou a uma mulher viúva. Ela uma vez teve um poder de homem sobre sua cabeça, mas tomou a morte para libertá-la, para que ela pudesse crer na palavra do profeta. Você notou isso? Ela tinha um esposo que a guiava para este lado e para aquele lado, em uma das escolas lá embaixo. Mas durante esta grande seca, ele tinha sido tirado, a morte o tinha tomado. Ela não estava mais conectada em qualquer organização agora. Coloque tudo isto no que ocorreu. Neste tempo, digo ocorreu porque isto já teve seu cumprimento. Assim que ela estava pronta para ouvir a palavra do Senhor, e desenha à esquerda uma estrela de Davi, e à direita uma pedra angular e as eras. Uma mulher, significando a igreja, uma viúva, que seu esposo, organização,
tinha morrido e ela estava só escassamente considerando que ela mesma estava vivendo. E desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. E Deus disse: vai onde ela está agora, ela te ouvirá. Eu lhe ordenei. Agora vejam como mulher representa a igreja aí. Deus tinha, neste tempo final, filhos e filhas de Deus que estavam prontos, que estavam fora de toda organização, de toda denominação, e estariam prontos para ouvir a voz do Senhor, a voz de Elias. Onde? Na era da pedra angular. Agora continua dizendo ele aqui: estou na mensagem profeta dispensacional antes do juízo. Isso era o que Eliseu tinha pedido, que o Espírito que estava em ti venha a mim em uma dupla porção. Que teu Espírito, te rogo, que uma dupla porção do teu Espírito seja sobre mim. Por isso é que vemos que o profeta Eliseu fez o dobro de milagres dos que Elias fez. Podemos ver que assim como Elias se foi num carro de fogo, Elias via os carros de fogo, depois Eliseu também via os carros de fogo. Agora vejam que esses grandes milagres e maravilhas que estão sendo feitos e cada vez será de uma forma mais progressiva. Vejam, serão feitos milagres e maravilhas maiores do que os que o irmão Branham fez e também o Dr. William Soto Santiago e todos eles. Porque vejam, até braços e pernas, falando de milagres físicos. Braços e pernas serão restaurados também. Os que não viram cegos, estamos falando de milagres físicos, porque o maior milagre que está sendo realizado é o milagre da revelação, da abertura do sétimo selo, o qual é essa doença espiritual, cegueira espiritual que foi curada aos escolhidos de Deus. Agora, quando ele na mensagem dos selos, na página 432, ele nos diz da pergunta número 44, ele diz: meu irmão, irá ao deserto Elias de Malaquias 4:5, assim como nos diz a Escritura em 1 de Reis 17, que fez o primeiro Elias, diz o irmão Branham. Eu não diria que ele irá ao deserto, mas fará isto. Notaram como foram Elias e Eliseu? Homens como eles sempre ficam afastados à parte, não se misturam muito com as pessoas. São tipos diferentes que não têm muita comunhão com os demais. Essa é a natureza daquele espírito que estava sobre João, Elias e Eliseu. E assim é com o quinto Elias também. Eu creio que este homem será um que amará o deserto, até ficará ali algumas vezes. Mas eu não posso dizer que será um ermitão que viverá no deserto. Às vezes tem pessoas assim. Eliseu não foi assim, mas Elias sim. João também viveu no deserto. Agora aí está falando de todos os Elias, até do quarto Elias, e também está falando do quinto. Agora, quando estes outros dois profetas saírem da Judeia, eu não sei onde irão ficar. É possível que façam um acampamento lá no monte, mas eu não sei o que farão nos dias da sua profecia. Ele escreve à esquerda, Moisés e Elias, e à direita escreve para cima. Saindo da Judeia é igual à porta do leste. Agora vamos ir um momentinho aqui ao livro das eras, sem editar, na página 663, que é a página 14 do folheto. Ele nos diz ali:
663. 663. Vamos ver aqui onde começa, isso é do parágrafo. Que é Revelação capítulo... Que é Apocalipse capítulo 5, parte 1. 5, parte 1. Vamos a darle la página correcta. Vamos dar a página correta. Buscando aqui, vamos a ver. Buscando aqui, vamos ver. La 653. A 653. 653 é do livro das eras sem editar, que é a página 14 del que é a página 14 do folheto. Nos diz, um deles era Rubem. Ele sempre acampava ao sul. Ele era a cabeça de homem. E Efraim estava no oeste, com 3 tribos. Ele era o boi. Depois no leste estava Judá, o qual é o leão. E no norte estava Dan, o qual era a águia. Aqui no folheto, em cima nessa página ele escreve Rubem, um traço, sul, um traço, homem. Depois embaixo escreve Efraim, um traço, oeste, um traço, boi. Depois escreve Judá, um traço, leste, um traço, leão. Depois escreve Dan, um traço, norte, um tracinho, águia. E aqui no livro, à direita, ele escreve boi, Efraim, oeste. Agora note, todos vocês lembram bem como tínhamos desenhado a águia e o boi e o homem e o leão. Agora vocês percebem que Judá guarda a porta do leste. Ele escreve do lado direito, leão, Judá, leste. E Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele descerá dos céus do leste. Vai entrar por meio da porta. Ele vem da porta do leste da tribo de Judá. E ele é o leão da tribo de Judá. E à esquerda, aqui no folheto para cima, ele escreve: a vinda do Senhor é igual, pela porta do leste. Agora recordem que na cruz passou a bênção para os gentios, o qual foi mostrado ali, nesse cruzar de mãos, quando foi abençoar Jacó, os filhos de José. E a bênção passou a Efraim, ou seja, de José a Efraim. E Efraim, vejam vocês que é quem tem a bênção da primogenitura. Mas vejam vocês que, ao passar a bênção da primogenitura a Efraim, que representa os escolhidos da igreja noiva, é do meio da igreja noiva que sai esse descendente da tribo de Judá, que vem da linha de Davi até do seu nascimento e vem de toda essa linha, mas está entre os gentios no meio dessa bênção de Efraim. Agora vejam vocês como conecta a vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, pela linha de Judá, no meio do povo gentil, ou seja, por esse cruzar que houve, onde passou essa bênção aos gentios. Consequentemente, tem que estar entre os gentios, porque aí é que passou a bênção da primogenitura. Ou seja, que é no meio da primogenitura que ia surgir o leão da tribo de Judá. Agora, vejam vocês, por isso é que aqui mais adiante nessa mesma mensagem, ele nos fala
Desse vencedor, vamos ir à página 32 da mensagem que estamos lendo, o profeta dispensacional antes do juízo. Ele nos diz ali, ao que vencer, ele está lendo, vai ler o capítulo 2. Versículo 26 do livro do Apocalipse. Ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de ferro. Reger é governar. E serão quebrantados como vasos de oleiro, como eu também a recebi do meu Pai. Diz o irmão William, como Jesus Cristo recebeu essa autoridade, Jesus Cristo lhe dará essa autoridade ao vencedor. E estará vivendo no último dia. Ou seja, tem que estar vivo. Pois diz, aquele que vencer e guardar as minhas obras até o fim, e o anjo mensageiro, que está no fim do tempo guardando as obras de Cristo, receberá a materialização dessa promessa, mesmo que também todos os demais anjos mensageiros receberão grandes bênçãos, porque eles também são reis para o reino milenial, e o grupo de cada um deles terá uma parte muito importante nesse reino milenial, mas o anjo do Senhor Jesus Cristo terá a parte melhor, e o grupo do anjo do Senhor Jesus Cristo terão a parte melhor. Agora estão compreendendo onde se cumpre plenamente essa promessa do anjo do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo encarnado neste tempo final. Vimos que diz, assim como eu recebi do meu Pai, dá autoridade ao vencedor, como ele recebeu do seu Pai. Também quando fala do nome novo, no capítulo 3, versículo 12 de Apocalipse diz, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Uma coluna é um fundamento que sustenta o edifício, também é um canto. Também, num canto de um edifício, vai uma coluna. E na casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, aí, que é o templo de Deus, será uma coluna. Uma coluna é uma pessoa importante na casa de Deus. E nunca mais sairá daí. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Esse vencedor será feito uma coluna. Terá, Cristo receberá sobre ele o nome do nosso Deus, o nome eterno de Deus. Assim como Salomão construiu 2 colunas no templo de Deus e colocou um nome em cada coluna. E o que mais diz? Agora aí, falou algo e o deixou quieto aí. E o nome da cidade do meu Deus, ou seja, que a cidade do nosso Deus. Uma se chamava Jaquim e a outra Boaz. Ou seja, que a cidade do nosso Deus tem um nome. A Nova Jerusalém tem um nome. Não há outro nome mais importante para a cidade de Deus que o mesmo nome de Deus. Assim como tem cidades que têm o nome de algumas pessoas, como a capital do Brasil, que tem o nome de São Paulo. E agora a cidade do nosso Deus, pois tem o nome do nosso Deus. A Nova Jerusalém terá um nome novo. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. E o meu nome novo, o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, recebeu um nome novo. Assim como José, o filho de Jacó, quando esteve no Egito e lhe interpretou o sonho ao faraó, da fome que viria de 7 anos. O faraó viu que o Espírito de Deus estava em José e o colocou sobre o reino. Lhe deu o seu anel, o seu selo, e nada podia ser feito no Egito sem a autorização de José. José recebeu o nome novo que o faraó lhe deu, Zafenat Paneah. Era o nome para realizar a obra que ele estava realizando, mas se chamava José. Agora isso é somente entendido e compreendido pelos escolhidos de Deus. Os demais buscarão toda forma para não receber, porque aí está a fé de rapto. Quando os irmãos de José vieram ao Egito e viram esse príncipe que era administrador desse império egípcio, era o administrador de todos os bens do faraó. Eles o viram vestido como gentil, falava como gentil, não tinha barba como os hebreus, mas que era como os egípcios. Assim, sem barba, como naqueles dias, e seu cabelo como usavam no Egito. Agora vejam tudo isso, como falamos em muitas ocasiões. Quando ele me dizia, eu dizia, vou deixar, não, tire ela.
Vejam como já estava, até já nesse tempo final, nesses últimos anos, já o que faltava era a aparência, já tinha ensinado muitas coisas, tinha mostrado tudo, e já o que restava, faltava era sua aparência. E aí não, agora te corresponde, agora tem que evitá-lo, tem que tire. Veja, até isso, ele me guiou em todos os passos da minha vida, porque tinha que chegar a esse momento onde tudo tinha que estar em seu lugar, para depois, um pouquinho mais adiante, começar já esse ministério ali, em uma forma progressiva, e Deus ia estar me ajudando em tudo nesse começo, até que em sua trajetória se cumprisse tudo correspondente a esse ministério messiânico, o qual Deus o estaria cumprindo de uma forma simples. Agora continua dizendo, portanto, quando eles viram José, não o receberam. Não sabiam que era seu irmão. Tinha um nome novo. Tinha uma esposa gentia, tinha 2 filhos e tinha uma posição muito alta. Era o governante do império do faraó. Lhe administrava todo esse reino ao faraó. E agora Cristo subiu ao céu, recebeu o nome novo, se sentou no trono de Deus e é quem administra todos os negócios de Deus. Ele é o Rei dos céus e da terra. E para o tempo final, ele enviará seu anjo mensageiro e ele escreverá sobre ele, sobre o vencedor, o nome do nosso Deus, o nome da cidade do nosso Deus e seu nome novo. O nome novo de Jesus Cristo é o nome de Deus. Agora, se ele colocou um nome a esse filho que ia nascer lá 2000 anos atrás, a Virgem Maria, e disse também a José que Maria ia ter um filho e iria colocar por nome Jesus, vejam também, isso foi mostrado, representado no filho do irmão Branham, que o Espírito Santo disse que colocasse esse nome. Agora aí, vejam que depois, ele em 70 e poucos falou que ele não viria com o nome José. Agora aí, vejam como Deus permite todas essas coisas para que os incrédulos utilizem isso para dizer, não, é que não se pode chamar José, ele em sua vinda. Mas os escolhidos de Deus entendem e compreendem tudo isso e o porquê foi falado lá assim dessa forma. E, como neste tempo final, Deus está nos abrindo esse mistério do nome novo, tudo que foi mostrado lá, nessa década de 70, e como Deus nesse tempo está cumprindo tudo exatamente como Ele prometeu. Enviar esse instrumento com o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias, que é esse anjo que era diferente dos demais, o qual tem o 7º selo, e o qual, consequentemente, quando vem em sua vinda, vem com um nome novo. Agora o vem e primeiro vem como William, agora vem aí muitas coisas aí que vamos ir vendo à medida que Deus vai nos permitindo falá-las, porque há um mecanismo, e assim como Deus o fez lá, Senhor, e Cristo, vejam, neste tempo final, o Eu Sou, o I Am, vejam, ele com seu nome novo vem trazer essa fé de rapto aos escolhidos de Deus. Por isso, quando ele desceu com o anjo ali, o anjo disse, tu recordas o nome que buscavas quando sonhaste disso, ou seja, da visão? Ou seja, que ele viu ali esse nome do instrumento que estava aí ministrando. Não vai ter outro nome a não ser o nome desse que está realizando esse ministério aí, nesse lugar. E em todo lugar onde vai ver, colocam no escritório o nome dessa pessoa. Não podem colocar outro nome, porque o nome que tem que colocar é o nome de quem se senta aí, como ele disse. Numa mensagem de palavra de saudação em Jalapa, ele diz que esse escritório, esse quartinho, quer seja para estar estudando, vejam, e para realizar tudo o que vai realizar, ou seja, se vai estar estudando, pois tem que ser
um instrumento, um ser humano vivo, que antes de passar, pois está estudando nesse escritóriozinho que lhe prepararam nos países, e naqueles que não têm essa infraestrutura, pois terão um escritóriozinho onde possa e como eles puderem ter, e que quando se está realizando tudo já completamente e abertamente esse cumprimento, pois se unirão aos outros ou alugarão locais grandes, e aí pode ter. Ou seja, que não há nenhum problema para os que não puderem ter esse quartinho. Não se preocupem. Agora continua dizendo, e agora podemos ver que há um mistério muito grande para a segunda vinda de Cristo, porque Apocalipse capítulo 19, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é Cristo, o Espírito Santo, vindo no último dia, e vem com um nome que ninguém entende a não ser Ele mesmo, e o seu nome é chamado o Verbo de Deus, é a vinda do Verbo, do anjo do pacto, vindo no tempo final. O reverendo William Branham disse, quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Portanto, a esse homem, Jesus Cristo escreverá seu nome novo, e Cristo se manifestará por meio desse homem. Cristo se manifestará por meio desse homem, que será o profeta da dispensação do reino, o qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse homem vem com um espírito de profeta dispensacional, um espírito de profeta maior. Agora vimos, e nos levou um pouquinho de tempo, nessas palavrinhas dessa manhã, nas que colocamos como tema aquele que recebe a dignidade de Deus. Agora recordem que isso foi o que Jesus falou em São Lucas capítulo 21, versículo 34, onde ele nos diz ali, acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha. E ele escreve rede, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo, e orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que virão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Agora, ele diz aí, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais tidos por dignos. E serão tidos por dignos, porque receberam aquele que recebeu a dignidade do Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, vocês são tidos por dignos de escapar do juízo divino, da grande tribulação e estar em pé diante do Filho do Homem. Vocês, consequentemente, serão transformados. Quem recebe, aquele que recebe a dignidade de Deus, foi realmente uma bênção e privilégio grande poder, nesta manhã, compartilhar estes momentos desta conversa sobre o tema aquele que recebe a dignidade de Deus. E já estaremos nos vendo em algumas horas sobre o tema que temos para hoje, os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. Que Deus os abençoe e os guarde, e bom apetite a todos, tanto espiritual como físico, os alimentos, bom apetite para todos. Aquele que recebe a dignidade de Deus. Continuem passando uma manhã feliz e um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e que Deus nos dê tudo o que Ele tem que nos dar também sobre este tema. Os dois ungidos diante do Senhor de toda a terra, que estaremos vendo e escutando também essa mensagem gravada pelo Dr. William Soto Santiago. E tudo o que Deus nos der antes da mensagem. Que Deus nos abençoe e guarde a todos.